Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Você já sabe, né? No site você não precisa ficar preso dentro de casa. Você pode usar o seu tablet, o seu smartphone e em qualquer lugar que você esteja, você acessa a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não podemos deixar de agradecer o nosso semeador de boas novas, que faz parte desse sucesso, dessa possibilidade que nós temos de entregar para você uma excelente programação 24 horas por dia. Obrigada, querido semeador. Que Deus possa abençoar a sua vida e te retribuir de forma extraordinária. Você que ainda não é um semeador, pode também se tornar um, pode fazer parte desse exército de semeadores de boas novas. Liga 2126-300 e vai ter lá uma pessoa para atender você e ajudar você a se tornar um semeador. Não quer ligar? Entra no nosso site. Diretamente no site você pode também se tornar um semeador. Que Deus abençoe a sua decisão e que você possa vir fazer parte desse exército de semeadores. Vai fazer toda a diferença. Amar ao próximo e fazer o bem não é, na verdade, uma mera opção do ser humano, é um dever determinado pelo próprio Deus. É fato que, às vezes, a gente não sabe muito bem o que fazer nem como fazer. As ações de ajuda humanitária são excelentes exemplos de amor ao próximo e também oportunidades para que a gente possa fazer o bem e ajudar o nosso próximo. O que são esses trabalhos? Como é possível a gente se integrar a eles e ajudar a fazer o bem? É o que você vai conhecer um pouquinho mais no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e contamos com você no nosso debate. A Organização das Nações Unidas pretende investir aproximadamente 72 bilhões de dólares do Fundo Central de Resposta de Emergência para ajudar pessoas negligenciadas em 12 países em crise no mundo. O Fundo Central é uma das principais fontes mundiais de financiamento humanitário. Desde 2006, parte dos recursos foi destinada a apoiar a população negligenciada em mais de 40 países. Outra ação humanitária é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha, que conta com aproximadamente 97 milhões de voluntários mundialmente. Além deles, existe também Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional independente e comprometida em levar ajuda às pessoas que mais precisam. Hoje, mais de 34 mil profissionais de diferentes áreas e nacionalidades compõem a organização. Seja com investimento financeiro ou em ações voluntárias, organizações em todo o mundo têm se empenhado em fazer a diferença e ajudar a proteger a vida e a dignidade de vítimas de conflitos internacionais e internos, de desastres naturais e da pobreza que vivem em seus países de origem. É isso aí. Você já viu o nosso informativo, ele sempre já nos esquenta um pouquinho, né, para o debate que a gente vai fazer. E num programa como o de hoje, vale a pena a gente lembrar o que a Bíblia nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. É o primeiro mandamento. E mandamento com promessa. Isso significa que Deus, ele vai retribuir da forma dele. Ele vai olhar e entender o coração daquele que ajuda e ajuda o próximo. Ajuda humanitária é o nosso tema de hoje. E a gente tem um time muito, muito especial para conversar com você. Você vai conhecer trabalhos excelentes. Conosco o André Araújo, ele que é secretário-geral da Cruz Vermelha no estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço por estar aqui, espero poder contribuir e incentivar as pessoas a realizar ajuda humanitária, porque o povo precisa e quem ama a vida consegue fazer. É verdade, é verdade. Esse negócio de dizer, mas eu não sei como fazer, não sei por onde começar, vai acabar hoje, né? Sim, vai acabar nós vamos hoje. Ajudar a ensinar então e incentivar. Isso aí. Também conosco, queridos, o Irvânio Santos, ele que é presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. E tenho certeza que nós vamos aqui junto com o André e com todos os outros convidados
esclarecer e trazer voluntários, né, para esse trabalho de ação humanitária que nós necessitamos muito da ajuda humana. Verdade. E nós precisamos cada vez mais desses voluntários. Verdade. A gente enfatiza. São bons exemplos de ajuda humanitária, de amor ao próximo e também oportunidades da gente se engajar e poder ajudar, né? E Com poder certeza. ajudar. Também conosco a Ângela Cristina Nascimento. Ela é pastora da Igreja Metodista de Campo Grande e também faz parte da ONG Médicos de Cristo e da agência missionária Informe. Toda voltada para o social, né? Sim. Cuidando aí do corpo, da alma e do espírito. Sempre. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo o convite. E eu vejo que um espaço desse é um espaço de despertamento do outro, que talvez até queira, não sabe como. E a gente vai discutir um pouquinho aqui e está, com certeza, motivando muitos a realizar esse processo de amor. Isso Né? aí. Porque, e também ético, porque nós não somos éticos olhando para o espelho, mas olhando para o outro. É Então, a verdade. gente vai falar coisas bem legais aqui hoje. Bacana, bacana. Gente, completa nosso time de hoje o Rodrigo Gomes. O Rodrigo é publicitário e também diretor executivo da Missão Base, que trabalha em parceria com a AME, que é a Associação Missão Esperança, que atua em socorro emergencial, não é isso? Isso, olá. Obrigadíssima. Eu agradeço também o convite. Para a gente é um privilégio poder estar aqui e tentar mobilizar o corpo de Cristo, né, para estar trabalhando com socorro emergencial, fazendo o seu papel, dando as oportunidades. A base trabalha muito com essa coisa de conectar a necessidade com a oportunidade. E necessidade é o que não falta. E a gente tem visto que oportunidade também tem. A gente só precisa encaixar os dois. Aham, verdade. A gente estava falando, né, Rodrigo, você trabalha em parceria com a AME, mas também tem outra instituição. Sim, com a Rede SOS Global. Na verdade, a Rede SOS Global ela foi fundada pela AME, porque a AME ela trabalha em catástrofe, mas focado no sudeste da Ásia. E pelo know-how, pela experiência deles, eles começaram a serem solicitados para atuar em outras regiões do mundo e do Brasil. E aí a Margareta, que é a presidente da AME, ela fundou essa rede, que ela deu o nome de Rede SOS Global, para estar atuando em outras regiões, e no Brasil, em Curitiba, na região serrana, em Niterói. Norte, Piauí. Norte Piauí, quando teve aquele acidente lá também. E a rede, na verdade, é uma rede. Ela tenta conectar organizações cristãs que queiram trabalhar e ajudar nessa coisa do socorro emergencial. Perfeito. Já que a gente vai falar de ajuda humanitária, o que é uma ação de ajuda humanitária? Me parece que todos vocês estão envolvidos com ações de ajuda humanitária, né? Mas o que é, de uma forma mais estruturada, essa questão da ajuda humanitária? A Cruz Vermelha no mundo inteiro, há 150 anos, presente em 187 países, e no Brasil há 108 anos, a nossa missão é minimizar o sofrimento humano. Então, nós entendemos que qualquer atitude que minimize o sofrimento humano, e aí não falando de assistencialismo, só entregar-lhe uma cesta básica e aí continua, e sim dando uma continuidade. Claro que existem alguns momentos em que você tem que socorrer a fome daquele momento, mas e sim também dos projetos. Então, nós entendemos que toda atitude que é feita com amor, de maneira voluntária, sem ter nenhum interesse a não ser ajudar o próximo, socorrer o próximo naquele momento de necessidade, é ajuda humanitária, que gera uma consequência de minimizar o sofrimento humano. De maneira resumida, estou falando, claro. Está muito bem concluído, porque é exatamente isso. Quando você diminui o sofrimento numa prática de amor e que você une esse processo, aquele que está sofrendo e também o que ele colocou, não só no momento, mas um processo também transformador da realidade que está vivendo. Porque a ajuda humanitária ela vem desde o primeiro momento do socorro e a continuidade de assistência, o que aquelas pessoas viveram, vai ter por um tempo. Então, é minimizar realmente o sofrimento, uma prática de amor e não somente um ser bom, mas também exige algumas, diríamos, alguns critérios, algumas habilidades, algumas capacidades que, com o decorrer de um trabalho, devem ser desenvolvidas para fazer o melhor trabalho. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que um abraço em determinado momento é uma atitude de ação humanitária. É verdade. De ajuda humanitária, porque muitas pessoas que não são envolvidas acham que você realizar uma ação de ajuda humanitária tem que ser um projeto enorme. E você pode ajudar, e eu digo assim, a própria Cruz Vermelha, que hoje é uma instituição de ajuda humanitária do mundo,
realiza ações simples, rápidas, objetivas, que não precisa mobilizar milhões de pessoas. Então, aproveita a oportunidade, todos têm aqui têm experiência nisso, de dizer a você que está nos vendo que você pode se envolver com pequenas atitudes com seu vizinho, como um abraço. Eu acho que a ajuda humanitária é o olhar ao próximo. Exatamente. Né? É você ter sensibilidade de perceber a carência daquela pessoa que é o teu próximo. Isso. E você está disposto a ajudar. É muito aquele que tem muito repartindo com aquele que tem pouco, né? Que Exatamente. você vê muito isso na Bíblia. Então, É exatamente nesse ponto que nós defendemos dentro do FENASP, essa continuidade, né? Porque a Cruz Vermelha, a AME, os médicos de Cristo, todos eles atuam, obviamente, no momento mais inflamado, né? No momento que a catástrofe aconteceu, eles estão ali para dar esse atendimento. Mas e o depois? E essa ajuda depois? E a ação psicológica? E o tratamento médico? E a limpeza, né, que nós estávamos conversando a respeito disso, porque muitas das pessoas não têm nem coragem de voltar às suas casas, porque vão passar por um trauma de ver tudo aquilo que foi construído durante anos. Recordações. Isso, recordações, quer dizer, então existe também a necessidade de pessoas que estejam dispostas a irem até esses locais, de fazer uma limpeza adequadamente, não daquela forma atabalhoada, porque também pode causar doenças, o André vai poder falar um pouco mais a respeito disso, porque não é chegar lá e fazer a limpeza, tem que saber como fazer a limpeza. Muitas das vezes as pessoas ficam contaminadas, não no momento da catástrofe, mas depois, quando vai fazer justamente esse procedimento de profilaxia de forma errada. É bacana vocês estarem colocando aqui essa dimensão, né, da ajuda humanitária, desde o trabalho mais profundo, de ir ajudar no momento da catástrofe, resolver aquele momento inicial, mas depois da condição de sustentabilidade que as pessoas, após o momento, se for de catástrofe, de doença, etc., ela tem a condição de continuar a sua vida, mas que um abraço, uma fala, uma atenção no grupo mais próximo, nos vizinhos, que isso também se traduz na ajuda humanitária, porque a gente está vivendo numa sociedade que ela cada vez se isola mais, né? Ela está deixando o contato humano, aquela coisa do estar junto, para fazer opções por contatos virtuais. Ok, os contatos virtuais, ninguém é contra isso, mas o ser humano é um ser social. O ser humano, ele precisa do olhar, ele precisa do olho, ele precisa do abraço, ele precisa do contato. É porque a ajuda humanitária ele é um processo que você sai de si mesmo. Para entrar no mundo do outro, encarnar-se no mundo do outro que está necessitando. Então, você fazer parte, ajudar. Então, essa troca de relacionamento, na verdade, a ajuda humanitária estabelece uma troca de relacionamento de quem recebe e quem está dando ajuda também recebe tanto quanto aquele que está necessitado naquele momento. Você sai da sua zona de conforto, né? Sim. E isso que é legal, porque às vezes a gente acha que a gente está ajudando, quando na verdade a coisa, Deus faz a coisa tão perfeita que os dois lados são abençoados, os dois lados ganham no processo. E assim, é importante a gente dividir os momentos de catástrofe e os momentos de durante socorro, o ano todo. né? A ajuda humanitária ela não atua só em época. Você tem normalmente 1, 2, 3 situações de desastre natural, por exemplo, durante um ano. E o restante dos Como é meses? que fica? Então a gente precisa realizar a ajuda humanitária todo dia, porque as pessoas sofrem todos os dias. Então, e a gente percebe que muitas pessoas se mobilizam apenas nesse momento. E aí, Porque, na verdade, a eu acho que mídia colabora muito, porque fica com aquela ênfase, todo mundo se mobiliza e começa a mover as coisas, juntar água e mandar alimento e envia todo. Uma semana depois, Uma semana some todo depois, mundo. 2 semanas depois, Não tem mais ninguém. se esquece. Então, a ajuda humanitária é uma ajuda contínua de olhar para o outro, né? De ajudar o outro. E esse pós é muito importante justamente por causa Sim. disso, né? A AME, a Rede SOS Global, fala muito isso. Enquanto no momento da catástrofe, que a mídia está cobrindo aquela coisa toda, Chega todo muitas mundo se coisas. envolve aquela coisa toda. Depois que passa aquele negócio, que a mídia para de divulgar, que os holofotes saem dali, as necessidades vão continuar. Sim. E muitas delas acabam aparecendo outras necessidades. E aí as pessoas tendem a largar, a não mais dar aquela atenção ou aquela ajuda que estava dando. E sendo que, na verdade, você tem aí toda uma região que vai, durante anos, ainda viver aquele drama que
que sofreu. Eu queria, quando vocês estão falando, e tem um paradigma, né, que me vem à cabeça, é meio assim, né? Quando a gente tem uma doença, uma dor de cabeça muito forte, é importante a gente tomar aquele remedinho naquela hora para passar a dor de cabeça, para a gente se equilibrar. Mas não basta tomar o remedinho e passar a dor de cabeça, tem que ver qual é a causa e tratar dessa causa. Os trabalhos de ajuda humanitária que vocês propõem aqui e dos quais a gente vai conversar um pouco mais, eles fazem as duas coisas, né? Eles dão um remedinho para dor de cabeça, mas eles vão depois lá tratar o problema de forma que essa pessoa possa não ter mais dor de cabeça. Eu quero entender como é que essas instituições se sustentam, quais são os grandes objetivos de vocês e começar a conhecer o trabalho que vocês fazem depois do nosso primeiro intervalo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, estamos falando aqui sobre ajuda humanitária. Você vai ver que não tem saída, você não tem escapatória de dizer, não sei como ajudar, não posso ajudar, o que que eu faço, como que eu faço? Hoje você vai ter respostas para tudo isso, onde você estiver. E você vai poder sempre cumprir aquilo que Deus determinou para você. Ajudar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, fazer alguma coisa, nem que seja um abraço, para aquele que precisa, né? No momento que precisa. Mas fala aí para mim, como é que funcionam essas instituições de ajuda humanitária? Como é que vocês conseguem os recursos necessários para aquilo que vocês fazem? Como é que, mil perguntas, mas a gente vai trabalhando cada uma delas. Como é que as pessoas que trabalham, quais são os recursos humanos que vocês precisam ou usam em cada momento desse tipo de ação? Cruz Vermelha, como é que... Desculpa, tá bom, vamos lá. Eu quero que eu me enquadro, né, como presidente do FENASP, eu me enquadro numa situação diferente da Cruz Vermelha. Perfeito. E dos outros que estão aqui. O FENASP ele não é uma ONG, Perfeito. não é uma OCIP e não é uma fundação. Uhum. Por quê? Porque ele tem uma palavra no final que se chama política. Né? E aí há uma legislação que proíbe que uma ONG seja envolvida ou tenha o nome política, porque pode ser que essa política seja a eleitoral ou partidária. Perfeito. Por esse motivo, nós não temos verba nem do mercado privado, nem do público, né? Nós não temos das entidades públicas, do governo, dos governos, nem federal, nem estadual, nem municipal. E como é que nós vivemos? Como é que nós fazemos isso? É voluntariado mesmo. Todos botam a mão no bolso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós fazemos sempre uma reestruturação de 2 em 2 anos. Por quê? Porque são os diretores, são as pessoas que estão à frente, nós não temos associados, nós temos pessoas que se colocam à disposição no momento da catástrofe e nós chamamos essas pessoas e aqueles que estão disponíveis nos ajudam. Com doações, dinheiro é muito difícil, mas muitos chegam para botar uma gasolina, para haver um deslocamento. Fora isso, algumas empresas já nos ajudaram com mantimentos, né? Mas naquele momento, justamente no momento que a mídia está dando atenção. Depois que não tem mais a mídia, nós ficamos colhendo, batendo de porta em porta para ver se conseguimos para dar aquela continuidade para aqueles que estão necessitando. São as parcerias emergenciais. Isso. Eu acho que não vai fugir muito, né? Pelo menos a base, a AME, a Rede SOS Global, é doação, não tem jeito. É um projeto pelo que fazem, pelo que se propõe a fazer. E você, Leandro, levanta o recurso com pessoas... Você tem aquelas pessoas que se colocam à disposição para ir como voluntário e tem aquelas pessoas que se colocam à disposição para investir financeiramente para que o trabalho seja feito. Então, a gente, pelo menos, o sustento vem de recurso, de doação. E as duas coisas são fundamentais. São fundamentais. Né? Porque sem os recursos você não manda ninguém, você não consegue fazer nada. Então, sem uma coisa você não faz a outra. Também não adianta ter os recursos e não ter os voluntários. Então... Os médicos de Cristo trabalham muito com os voluntários dentro da área de saúde. E os recursos são próprios, são voluntários seus recursos. Né? Os profissionais investem do seu próprio dinheiro, mas também tem uma coisa muito importante em todo esse processo, são os parceiros. E eu lembro que eu fiz muitas viagens para a Amazônia e a minha parceira era a TAM, que era parceira do Asa do Socorro,
e me cedia os voos. Então, cedia uma vaga no voo, eu ficava no aeroporto, esperava para ver qual era o voo que tinha e cediam e nos enviavam para a Amazônia. Então, muitos disso são recursos profissionais, porque seguem seu trabalho, Médicos de Cristo, é um processo, eles seguem seu trabalho e estão sempre disponíveis para práticas missionárias e práticas de ação humanitária. Eles geram seus recursos de trabalho e também buscamos parceiros, como ofertas missionárias, recurso, porque a partir do momento que você desenvolve o trabalho, você fica sendo conhecido naquela área, conhece o seu trabalho, diga, não, eu vou te ajudar, eu vou investir nisso, e com isso a gente tem conseguido desenvolver. Verdade, os voluntários trabalho. acabam investindo também muito, né? Porque Sim. eu não sei, Além do as de trabalho. vocês, mas Além do trabalho, os nenhuma médicos organização tem se condições de investem. bancar para mandar eles para a região onde foi atingida. Então, eles se bancam, eles vão arcar com os custos dele. A gente tenta dar estrutura, a AME, a Rede SOS, no local onde ele vai ficar, para a questão da alimentação, da hospedagem, mas o deslocamento, na grande maioria, por conta. Por conta, Sim. né? Só para complementar, isso com o FENASP, nós temos, graças a Deus, nós conseguimos resolver para não ter esse deslocamento. Por exemplo, um grupo do Rio ter que ir para uma determinada região. Nós fizemos uma rede, onde nós temos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo isso agora e no Centro-Oeste também, onde nós temos catalogado pessoas No de local. especialidades médicas, psicólogos. Bacana, Quer dizer, temos bacana. uma rede onde nós podemos atuar de imediato para suprir a necessidade naquele local. Não tendo, aí sim, nós pegamos alguém que Aciona esteja alguém de disponível, que fora. possa ir lá. E muitas vezes com o próprio recurso. Uma coisa que tem Bacana. se usado muito, que às vezes as pessoas não sabem, é a questão da doação das milhas também. Porque quando você, por Isso. exemplo, no caso da AME, que atua no sudeste da Ásia, é caríssimo para você fazer uma viagem para Então, Mianmar, pessoas para vão doando Indonésia. as milhas. Então, ela mobiliza muito também pessoas que queiram doar milhas para que voluntários ou pessoas mais específicas, com uma capacitação mais técnica, possam chegar nesses lugares. Deixa eu ver a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, o que move o trabalho da Cruz Vermelha é voluntariado há 150 anos. Como é que funciona a questão do recurso financeiro? Nós somos uma instituição filantrópica, uma associação civil internacional, onde a sede é em Genebra, existe uma federação chamada Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, um pouquinho na frente eu posso explicar, quando aparecer as fotos, e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é a federação junto com as sociedades nacionais, que são as Cruz Vermelhas de cada país, Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e Cristal Vermelho. A questão do recurso financeiro, o governo não ajuda diretamente, isso é importante dizer, e não no sentido de reclamar, não é isso, e sim as doações que nós recebemos, e aí são diversas doações, medicamentos, móveis, roupas, alimentos, nós fazemos parte do protocolo oficial de defesa civil do município, do Estado e nacional, estamos dentro da matriz de responsabilidade, o que nos ajuda também a realizar, porque a gente trabalha em conjunto com as Forças Armadas. O decreto 4948 de 2004, que foi a última reforma do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, nós somos força auxiliar do Serviço Militar de Saúde, das Forças Armadas e do Poder Público. Então, a gente trabalha em conjunto. A Cruz Vermelha do Estado do Rio de Janeiro e algumas outras, nós participamos de licitações para fazer gestão de UPAs, gestão da área de programa de saúde da família, e existe uma taxa, claro que bastante simbólica, de administração. Nós realizamos alguns cursos, por exemplo, a formação de primeiros socorros, percepção de risco de desastres naturais, outros cursos, também traz faturamento, lembrando que somos uma instituição filantrópica, então não existe fins lucrativos. Mas nós somos movidos mesmo por doações, e são as doações que nos ajudam muito, e isso há 150 anos. Agora, vale lembrar, finalizando aqui a minha fala, que para conseguir chegar onde a Cruz Vermelha chegou, é preciso ter projetos sérios e que verdadeiramente ajudam as vidas. A população precisa perceber que a relevância exatamente, do trabalho, e que né? a instituição vai direto, tem um contato corpo a corpo com aquele que precisa e não intermediários. Quando você mostra para a população que você vai naquele que precisa de comida, você vai naquele que precisa de socorro de saúde, aquele que precisa de socorro na saúde mental, você incentiva e mostra a transparência da instituição. Então, a gente tem isso publicado no site, as prestações de contas publicadas no site, né? E a todos que querem ver, porque somos uma instituição de utilidade pública internacional e nacional. Verdade. Altamente capacitada, né? É muito conhecida, né? Via de regra, quando a gente tem ações para levantar recursos ou para atender necessidades,
A gente sabe que um dos primeiros nomes que vem à cabeça, né? Eu diria que é quase que o Sheriff Hard mesmo, do coração das pessoas, é Cruz Vermelha, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tem algumas fotos que a produção que você trouxe aí para mostrar para a gente. Podemos mostrar? Sim. Agora? Vamos ver. Isso é no lixão de São Gonçalo. Há pouco tempo atrás, tem uma equipe de saúde grande, mais de 500 atendimentos, uma das áreas mais carentes do estado do Rio de Janeiro. Vale a pena visitar e ajudar, com certeza. São São enfermeiros, técnicos de enfermagem. Esse é o Crescente Vermelho, não me recordo qual país, que é uma instituição da Cruz Vermelha, que faz parte do movimento Cruz Vermelho, né? Eu posso explicar depois. São ajuda humanitária internacional em países... Foi região serrana esse aí. Região Serrana, 2011. Sim, nós estávamos lá com a AME, Médicos de Cristo. Sim. Sou presidente da Cruz Vermelha aí do estado do Rio de Janeiro, o professor Luiz Alberto. A região serrana foi muito forte. Lá fora, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha atuando em área de conflito, em área de guerras. É isso aí, né? É uma necessidade enorme que a gente tem de ajudar. A gente sabe que o papel que o governo tem em todas essas ações, mas a sociedade como um todo, ela tem o dever de fazer aquilo que vocês estão fazendo, tem o dever de se engajar e contribuir para essa história. A né? sociedade é uma grande força, né? É verdade. É uma grande força. força. É verdade. Queridos, os voluntários, como é que esses voluntários, quem quiser se agregar a projetos que vocês fazem, eu vou deixar para a gente falar dos projetos mais no outro bloco, quem quiser se agregar aos projetos que vocês fazem, como é que pode se tornar um voluntário? Eu queria entender também com vocês como é que se dá a preparação desses voluntários. Como é que funciona isso? Na Cruz Vermelha, nós estamos localizados na Praça Cruz Vermelha, no centro da cidade, naquele prédio da Cruz Vermelha, e qualquer pessoa pode ser voluntária. Ela se apresenta, né, existe um processo não é processo de seleção, mas de conversa com a pessoa que se apresenta. Ela primeiro passa pela uma conversa com uma psicóloga da instituição, para, na verdade, detectar qual é o perfil dela e qual é a tendência, o que ela gosta mais, na área de socorro, na área de alguma coisa na área de saúde, ou na área de logística, e diversas áreas, e a partir disso ela faz uma ficha e aí é cadastrada no banco de dados dos voluntários. Existem, em primeiro lugar, a gente faz uma formação chamada FBI, Formação Básica Institucional, onde explica o que é a Cruz Vermelha, qual é a missão da Cruz Vermelha, o comportamento e procedimentos que você deve ter quando você veste um colete da Cruz Vermelha, para que ela possa se portar diante da sociedade dentro dos 7 princípios que nós temos, são princípios no mundo inteiro, para que ela possa realmente ajudar da maneira que ela é ensinada. E aí vem os cursos de capacitação, que tem inúmeros cursos, um dos principais, primeiros socorros, e aí nós temos tanto o básico como o avançado, a área de percepção de risco em desastres naturais, o que é isso? Como se prevenir e se proteger antes, durante e depois, em caso de chuvas, raios, rajadas de vento, deslizamento de encostas, de blocos de rochas, de enxurradas, enchentes. Também ministramos instrução em terremotos e furacão, por exemplo, agora o Brabate 217, que foi no ano passado, que é a Força de Paz da ONU, que é o Exército Brasileiro no Haiti. Nós formamos os militares, 565, se não me engano, o Brabate 118, que é Brasil Battalion, que vai agora para o Haiti, nós formamos também, a gente dá instrução sobre essa área. E aí, cuidador de idosos, babá e babysitter e outros mais. Então, a gente pode capacitar de acordo com que ele se identifique e que a gente detecte, e na área de logística também. Aquilo que o Ivânio estava levantando, né? A pessoa tem que saber se proteger na hora que está fazendo a ação humanitária, porque se ele não estiver protegido, de repente ele não consegue prestar ajuda. Ou pode trazer até um caos para a equipe, em vez de ajudar, ele acaba levando pessoas a morrer também. Que é importante as pessoas saberem que qualquer pessoa pode ajudar. Sim. Só que, por se tratar de uma situação específica, ela precisa de um mínimo de orientação e capacitação, senão acaba dando mais trabalho do que, de fato, ajudando. E você também tem muita gente que vai para ser turista de desastre. O camarada quer mais ir para tirar foto, para postar no Facebook e tal, ele não está muito preocupado em, de fato, ajudar. Então, assim, tem lugar para todo mundo, porque você tem desde as partes mais do médico, do psicólogo, da galera que está
desenvolvendo algum tipo de trabalho mais específico, mas tem o cara que vai ajudar na limpeza. A rede SOS Global faz muito isso, ela tem equipe que ajuda os moradores a tirar a lama da casa, a limpar a casa, para que o cara tenha condições de voltar para a casa dele. De forma correta. De forma correta. Ajudar a separar as doações, porque muitas vezes as doações acabam virando um problema também, porque... Que acabam virando uma lixo coisa e que a Anne uma fala contaminação. muito, a questão que é muito bom a gente frisar essa questão das doações, principalmente de roupa, que as pessoas na hora de doar roupa, ela na verdade ela não está doando roupa, ela está tirando lixo do armário. Então, isso acaba gerando um trabalho, porque você tem em Vieira, por exemplo, na região serrana, você tinha um galpão com roupa até o teto, 80% daquilo ali era lixo, não poderia ser aproveitado nem doado para ninguém. Não aproveitou nada, nós Só que estivemos você lá. precisa de gente para fazer um mapeamento, para separar as roupas, o que serve, o que não serve. Então, são pessoas voluntárias que poderiam estar fazendo algum outro trabalho, estão perdendo tempo separando o lixo daquilo que realmente pode ser usado. Assim, fica até aqui a informação de que a Conlub tem um serviço que, quando é para tirar lixo, chama a Conlub. A Conlub vai lá, tira de graça. Ou a limpeza urbana de qualquer município, né? E tira móvel quebrado, roupa, etc. Nessa hora, quando a gente está falando de ajuda humanitária, não é lixo, não. É aquilo que você pode dar o de melhor, né? Que está ali em bom estado e você deixa de usar para dar para o outro, para ajudar, para fazer diferença e para efetivamente socorrer o teu irmão. Nossa segunda paradinha já precisa ser feita. Vou parar, mas volto já para ouvir também como é que vocês estão aí, Ângela e tal, fazendo o trabalho de vocês. Tá legal? Legal. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Gente, é muito bacana a gente poder estar falando, parece tanta coisa que a gente quer falar, quer dizer, quer informar, né? Aqui a gente já viu, então, a importância de, na hora de fazer a doação, separar. Eu não vou resistir a fazer esse comentário que a gente fez aqui, porque eu acho que ele dá a dimensão da importância, né? Da seleção daquilo que você está enviando. Você estava dizendo que o pessoal manda absorvente. Não doa o absorvente, né? Mas às vezes não tem um determinado cuidado em casa para selecionar e coloca tudo, boneca sem cabeça, né? Absorvente usado. Assim, vale lembrar que a Cruz Vermelha não está dizendo que a população doa o absorvente. Eu sei, está dizendo que o descuido de mandar, de não separar, né? na hora pega o que está assim, lá. É bom a gente fazer um apelo e pedir que as pessoas selecionem, porque isso vai ajudar a operação, entendeu? É por isso que eu estou sinalizando, né? Para mostrar o cuidado que se... vai servir para Exatamente. Mas a roupa, inclusive, que mande lavada já, porque quem está numa tragédia, ele não tem nem água para beber, que dirá para pegar aquela roupa e lavar. Então já manda ela lavada, se possível, se tiver um lugar, um autoclave esterilizada, ou de uma forma que a pessoa não tenha. É importante a gente entender o seguinte, quando acontece uma situação como aconteceu anteontem em Campo Grande, né, estourou a adutora, a pessoa que quer doar, não dá tempo dela chegar e preparar, lavar a roupa. Então, assim, o ideal seria que, mas assim, trazendo para a realidade, a gente sabe que uma população esperar as pessoas chegarem e lavarem não é uma coisa tão simples. Mas se ela separar uma roupa que ela mesma possa vestir, como o Rodrigo falou, já é o suficiente. Já é o suficiente, porque em alguns momentos a gente, se tiver que fazer uma asepsia, a gente vai fazer. Mas é importante ter a roupa que ela vai usar. E não só a roupa, as outras doações, alimento. Dentro da validade. Dentro da validade, não validade vencida, né? Não aquele que estava guardado no armário. Queridos, Ângela, você estava falando da importância da gente separar, como é que é? Separar o que é socorro, resgate. O que é socorro e o que é resgate. Porque o resgate é algo muito sério, tem que haver pessoas altamente capacitadas. Eu estava falando com eles que, inclusive, há médicos que não sabem ser socorristas, não sabem resgatar, e que precisam ser capacitados também. Então, nós não podemos dizer, eu fiz um curso na Cruz Vermelha, eu sou resgatista. Não é. O ser resgatista é uma pessoa altamente capacitada, que conhece tudo sobre os riscos do local, de como lidar com o acontecido, seja incêndio, seja água, seja o que for. E o socorrista é aquele que vai dar uma sequência, vai estar dando apoio. Eu gostaria até que ele pudesse estar só o resgate é quando há um emprego de força física. Urgente. Por exemplo, um acidente de trânsito na rua e a vítima ficou dentro das ferragens.
E aí o bombeiro vai precisar cortar com um alicate hidráulico, aquilo ali é um resgate. Houve um atropelamento, a vítima está no chão, no asfalto, você vai prestar um socorro. Isso ali é um socorro. Então, o que vale lembrar... E por que é importante a gente falar isso? Porque nos momentos de, por exemplo, de desastre natural, muitos vão querer fazer resgate. E o resgate cabe às forças que são especializadas, como, por exemplo, o Paraçá, que é a tropa de elite da Força Aérea Brasileira, e outros, o Corpo de Bombeiro, né? O GCE. Então, existem instituições preparadas para isso, que são amparadas legalmente, então a gente não pode chegar e fazer de qualquer maneira. O socorro, e assim, vale lembrar que aquele que é formado em primeiros socorros, ele pode ajudar muito. Nós temos um grupo chamado FESPC, Força Especial de Suporte Psicológico. São cerca de 50 psicólogos especializados em desastres que fazem parte, que vão ajudar o quê? Acolhendo, abraçando. Tanto nisso como, por exemplo, também em acidentes aéreos. A gente faz parte do subcomitê de emergência do Galeão. Então, não é só o socorro físico que precisa, e outros mais. É o que definir. Baseado nisso que ele está falando aqui, é importante, acho que, para a gente não esquecer, porque pode ser que a gente tem tanta coisa para falar, que façam como o FENASP está fazendo. Não que nós sejamos o exemplo, mas nós demos esse primeiro passo. Nós queremos capacitar em várias regiões do país. Eu moro em São Gonçalo e eu me aproximei como FENASP, primeiro como cidadão e segundo como FENASP, para que nós possamos trocar. Porque, na realidade, quem conhece bem essa parte de treinamento é a Cruz Vermelha. Então, eu quero me capacitar, quero capacitar o meu pessoal para que nós possamos, junto com a Cruz Vermelha, Irvânio, eu acho que é excelente isso que você está sinalizando, que é as próprias instituições se juntarem, se unirem, usarem as forças de cada um, né? Na capacitação, na mobilização, no cadastro que tem em diferentes lugares do país, juntar forças, porque a gente se torna mais forte, a gente faz mais, porque é até um princípio bíblico, né? E a gente sabe, ditado popular também, que diz que a união faz a força e aumenta a nossa força de fato. A gente tem também fotos dos médicos de Cristo, que está aí no ponto, e aí comenta um pouquinho essas fotos também que vão ser apresentadas. Vamos lá. Esse foi o desastre nas regiões serranas. Nós tivemos com a equipe, eu descobri aqui que nós três trabalhamos juntos lá. Né? A AME, a Cruz Vermelha, nós estivemos lá. E são Teresópolis, a região serrana, ela nos assustou. Essa é uma foto na Amazônia, com uma equipe, com um apoio, como eu disse antes, que foi maravilhoso o apoio que a TAN nos deu nesse período. Essa de Costa, uma dentista que está dando apoio. Foi um trabalho muito bom de suporte na Amazônia. Perfeito. Nós descobrimos aqui que estivemos trabalhando na região Vieira, serrana e Vieira, Teresópolis, juntos, 2011. né? E o Médicos de Cristo, ele é na verdade, vamos dizer que é um voluntariado, em que você investe a sua profissão. Antes era só com médicos, hoje todos os profissionais da área de saúde são parte do corpo do Médicos de Cristo. E que tanto faz o seu atendimento, seu voluntariado no seu próprio consultório, ou como também estrutura algo maior, como um hospital na África, e está junto de equipes dando suporte. A gente não é uma equipe fixa, mas a gente é um espaço de mobilização de um voluntariado. Principalmente porque a área médica é uma área muito carente em equipes de ajuda humanitária. É um profissional raro que nós ficamos buscando, assim, contando nos dedos. No Brasil. No Brasil. No Brasil. No Brasil é muito difícil. Então, assim, os médicos que são presidentes, conselheiros, dentistas que estão dentro da Organização Médico de Cristo, para mim, são umas pérolas, porque eles têm desenvolvido um trabalho fantástico. E a gente desenvolveu o trabalho no Chile, na época do terremoto, eu estive lá. E voltei lá no período pós-terremoto, onde tinha os acampamentos, que as pessoas ficam traumatizadas, então a gente vai para dar suporte. O pessoal da AME que teve no Piauí, teve suporte, e interessante que eu estava falando com ele, que depois
do pós, que a água baixou, que houve resgate, precisou muito de pedagogos, psicólogos e professores e pediram doações de brinquedos. Porque iam fazer através da atividade lúdica o momento de esvaziar a criança de todo aquele trauma, da tristeza que estava vivendo. Mas, por exemplo, a AME ela teve uma demanda, a Rede de Acesso Global nessas catástrofes, muito grande, de pessoas que trabalham com crianças. Porque o que acontecia? Você teve a catástrofe, todo mundo dentro de uma escola ou dentro de um lugar, dormindo ali, você tem um monte de criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos. O médico atende, mas que ele não dá conta traumatizadas. disso. Não, às vezes não estão feridas, não estão nada, mas sofreu um trauma emocional. E não tem o que fazer durante o dia. Então, assim, de você ter pessoas com recreação, contando história, brincando, distraindo a atenção da criança para que ela possa se recompor emocionalmente falando. Né? Essa questão de gerenciamento de abrigo, nesse momento, é muito importante. Existem cursos de gerenciamento de abrigo. A SDEC, a Escola de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela dá esse curso. Então é importante porque administrar um abrigo é muito difícil. Você tem ali pessoas com algumas patologias convivendo, criança, pessoas com tal, casais querendo ter relação sexual, porque são casais, mas não é o local adequado, porém devem ter. Então hoje a tendência dos abrigos é deixar que as pessoas vivam o mais próximo do que ela vive o dia a dia. Viver a vida. Tem um cachorrinho que tem que estar junto. Porque minimiza então, um pouco os traumas. Exatamente. Já perdeu sua casa, já perdeu seu espaço. No Chile, eu perguntava às pessoas o que eles estavam necessitando, eles pediram equipe médica, mas principalmente que os ajudassem a cobrir suas casas, porque moravam no acampamento, por causa do intenso inverno no Chile. Então, o que vocês querem? Alguns construtores, pessoas que nos ajudem a colocar o telhado, nos ajudem a fechar as brechas das madeiras. Então, tanto o médico era importante para eles por causa das enfermidades, quanto a pessoa que nos ajudava nas casas. Só para não perder, vale a pena, esse é um apelo que eu faço como Cruz Vermelha, em convidar os médicos. Eu estive há pouco tempo na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que tem 128 anos, né, com o conselho diretor, com a presidência. Eu fiquei feliz porque nós vamos ajudar as universidades. Eu dei uma palestra no Congresso de Medicina de uma determinada faculdade, 175 acadêmicos de medicina se apresentaram como voluntários, hoje trabalham com a gente, mas os médicos do Brasil nos ajudem, porque nós estamos em 187 países e o Brasil pouco tem médico que vai ajudar nessas questões de ajuda humanitária. E eu não estou falando agora no momento de desastre só, não. Durante o ano, nas ações sociais. Então, vou dar continuidade. Não venham só médicos, só psicólogos, só pedagogos. Venham engenheiros, arquitetos, urbanistas. Sim, construtores. Principalmente por quê? Porque arquitetos, vou falar um pouquinho, puxar um pouquinho para... como diz popularmente, puxar a brasa para a minha sardinha. Minha formação é engenharia e hoje nós temos uma coisa chamada reaproveitamento, inclusive de demolições. Então, muita coisa que se perde numa catástrofe pode ser aproveitada para ser construída para proteção, isolamento térmico, porque muitas das vezes as pessoas sofrem porque não sabem construir. Constroem num local onde está, e a Cruz Vermelha tem lá curso que mostra, capacita pessoas para que vejam onde é uma área de risco e vá lá alertar aquele morador. Porque a Defesa Civil, às vezes, tem uma dificuldade muito grande. É tirar o morador de algo que está... muitas vezes ele não quer sair. Ele não tem consciência do risco que ele vai. Não tem para onde ir. Eu percebo onde e quero enfatizar aqui que, na verdade, a gente está falando de todas as pessoas, independente até de idade, claro que não crianças, mas a gente está falando de todas as pessoas, de todas as profissões. E de classes diferentes também. Classes diferentes. O voluntariado não é só para pobre, não é só para rico, não é só para quem não tem o que fazer, é para todos. É para todos. Médicos, engenheiros, arquitetos, professores, contadores de história, pedagogos, psicólogos, advogados, gente que tem o coração aberto para fazer e ajuda humanitária para Vale do Cuiabá, em Itaipava, em 2011, é uma região de alta classe, foi atingida. E se você não sabe o que fazer, você não sabe como usar aquele dom que o Senhor te colocou e que Ele te deu, diga, chegue, se apresente para uma dessas instituições e diga assim, olha, eu estou aqui e quero ajudar, o que eu posso fazer? Eles vão ajudar você a identificar o seu dom, identificar o seu talento e você achará espaço de ser útil
produtivo de demonstrar o seu amor ao próximo. Preciso fazer um intervalo, vamos a ele e voltamos já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos, num programa hoje falando com você sobre ajuda humanitária, para que você ache o seu espaço e entenda que sempre tem um espaço e um papel para você. Aqui a gente ainda teria para falar sobre os projetos de você, mas nós não vamos falar sobre os projetos. A nossa mensagem está dada naquilo que a gente queria mexer e impactar com o nosso telespectador. Quero agradecer a presença e participação de vocês aqui, nos ajudando a mudar mentalidades e mexer aí com as pessoas. E quero deixar um espaço para a despedida de vocês, mensagem final para o nosso telespectador. Começo com o Rodrigo. Então, a gente queria agradecer de novo a oportunidade, é um privilégio muito grande, e desafiar o pessoal que está ouvindo a gente. Eu acho que se você ainda não foi voluntário, que você seja, porque você vai ser tão abençoado quanto a pessoa que você está indo abençoar. A base lançou esse semestre um sistema que está no nosso site, é só você entrar no nosso site, que é um gerenciador de voluntariado. Então, ele coloca o que ele faz, a disponibilidade que ele tem e o sistema, as organizações colocam as necessidades. O sistema vai cruzar e vai mandar para você, olha, o perfil da sua vaga, eu tenho tantas necessidades que você pode atender. Então, se você quiser servir, junto com a AME, com a Rede SOS Global, também no site das duas organizações, você pode se cadastrar como voluntário. É só entrar no nosso site que vai ter um lugarzinho para você servir. Maravilha. Ângela. Eu não posso deixar de falar em ajuda humanitária e voluntariado sem pensar na história do samaritano que atendeu, atender alguém que não tem nada a ver com você, mas eu me importei e ele fez mais. Além de levá-lo para assistência, ainda deixou o dinheiro para pagar o tempo que ele ficasse. Então, para ajuda humanitária é o seu talento, é o que você sabe fazer, é se disponibilizar para se importar com o outro. Se você se importa com o outro, como diz a Bíblia, diz também que em Mateus 7:12, aquilo que você quer para você, você faça para o outro. Perfeito. Então, eu te convido a doar seus talentos, a capacidade que Deus te deu para fazer algo maior. É isso aí. Evânio. Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de apresentarmos essa nossa luta, né, que nós lutamos dia a dia para conseguirmos mais voluntários. Então, aquele que se coloca à disposição, aquele que tem realmente esse amor de Cristo dentro de você, está o site aí de todos, né, de todos Sim, nós, os telefones de todos nós. Nós temos muitos projetos. O que nos falta hoje são recursos pessoas. E voluntários. Perfeito. Muito mais voluntários do que recursos. Porque recursos nós pedimos a Deus e com certeza Ele providenciará. Gente sempre faz diferença. Muita sempre diferença. faz diferença. André. A Cruz Vermelha agradece e parabeniza pela iniciativa da TV Boas Novas em incentivar a ajuda humanitária. E a Cruz Vermelha, ela é da sociedade, todos estão convidados. Nós não atuamos só em momento de desastres naturais, nós temos um projeto chamado Bonde da Esperança na luta contra o crack, que acontece todos os dias, e outros projetos mais. Então, estou à disposição, meus contatos estão à disposição e, repito, se envolva, porque a sua vida com certeza vai mudar, porque a minha mudou. Ninguém me carregou com a mão pela mão para ser um voluntário. Eu me apresentei e fui me preparando e ainda preciso ser muito mais preparado, porque ajuda humanitária é para quem ama as vidas. É isso aí, é isso aí. O Senhor disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E isso requer o nosso movimento, né? O nosso movimento de dizer, eis-me aqui, Cruz Vermelha, eis-me aqui, Fórum Evangélico, eis-me aqui, Médicos de Cristo, eis-me aqui, AME, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, de forma que eu possa fazer diferença nesse mundo e para o meu semelhante, porque eu sei que quem vai ganhar com isso sou eu mesma. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco no programa de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Terminamos com boa música e boa música do Ministério Sai da Tenda. Paz.